Bom dia pessoal, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe, que o Senhor me capacite para transmitir para vocês a palavra dEle, amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, eterno Deus, por tudo quanto o Senhor é. Te louvamos, eterno Deus, Senhor, pelo Pai que o Senhor é. Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus, porque as tuas mãos continuam estendidas sobre as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos, Deus, no nome de Jesus, porque o teu amor, as tuas mãos, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, alcançam as nossas casas em nome de Jesus, ó Deus. Consagramos nessa manhã, Senhor, as nossas vidas e tudo o que somos a Ti, Senhor. Consagramos tudo o que temos e somos nas Tuas mãos, para que seja feita somente a Tua agradável e perfeita vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Amém. Hoje o nosso tema é o filho pródigo. O filho pródigo, não é? Enquanto eu preparava o tema, eu queria falar do amor de Deus, que Ele nos amou primeiro. Mas à medida que eu desenvolvia o tema, o Espírito Santo foi me direcionando para esse tema que é o filho pródigo. Então eu espero que a palavra de Deus fale para o teu coração, que a palavra de Deus fale para você, principalmente para você que está distante do Pai, para você que desviou-se do caminho. Eu espero no nome de Jesus que o Espírito Santo toque a tua vida com essa palavra em nome de Jesus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu sou apenas um vaso disponível para transmitir a você. Eu sou um órgão só de comunicação, um meio de comunicação, melhor dizer. Não é que Deus usa para fazer chegar a palavra dele até você. Então que o Espírito Santo te encontre onde quer que você esteja com essa palavra, amém? O filho pródigo é uma das parábolas que se encontra no Evangelho de Lucas. É uma parábola que Jesus contou em resposta a algumas murmurações dos fariseus. Deus queria mostrar para eles a essência e o caráter de Deus Pai. Amém? De Deus como Pai. Por quê? Porque eles tinham uma noção de Deus como sendo um justiceiro. Deus é justo, porém Ele é Pai. Ele é um Pai justo. Um Pai que ama e ao mesmo tempo Deus é equilibrado. Deus está tudo balanceado. Na mesma medida que Ele ama e na mesma medida que Ele é justo. Amém, amados? Então, a palavra de Deus nos fala sobre a parábola do filho pródigo, não é? Vamos ler um pouquinho dessa parábola e depois vamos desenvolver o nosso tema, amém? A parábola está em Lucas 15, de 11 a 32, amém, amados? E diz assim: havia um certo homem que tinha 2 filhos e era fazendeiro. Amém? Então, o filho mais novo decidiu pedir ao pai que ele dividisse a fazenda, desse a parte dele, para que ele pudesse ir ao mundo, não é? Viver a vida dele. Então, o pai, sem reclamar, dividiu a fazenda, deu a parte ao filho mais novo, que eles eram 2 filhos. O filho pegou, arrumou as suas coisas e decidiu ir numa terra distante do pai, do irmão, da fazenda do pai. Porém, quando ele chega nessa terra distante, ele não sabe gerir o dinheiro que tinha nas mãos. Então ele gastou o dinheiro todo e chegou um tempo de fome naquela terra. Então ele precisou procurar emprego. Por quê? Porque ele já estava a passar necessidades. Amém? Está aqui na Bíblia. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Imaginem. Ele tinha um pai com uma fazenda, ele tem um pai com uma fazenda,
e ele abre mão daquilo para ir viver uma vida que ele quer, não é? Perde tudo e hoje ele vai trabalhar numa fazenda para apacentar o porco. A fome era tanta que ele pensou até em comer a comida dos porcos. Por quê? Porque onde ele trabalhava não lhe davam comida. E aquilo lhe fez pensar, lhe fez cair em si. Ele disse, está aqui, e tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si e disse: não. Eu me lembro que quando eu vivia na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai não passavam fome, pelo menos fome não passavam. Então vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão ao meu pai, hein? Vou lhe dizer que pequei contra o Senhor, pequei contra o mundo, me arrependo, me aceita de volta, nem que for como teu trabalhador. Essa condição do filho pródigo é a condição que muitos de nós vivemos. Deus é nosso Pai e Ele nos amou antes da fundação desse mundo. Porque se nós formos olhar a essência do amor de Deus, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Só nessa passagem demonstra amor. Só nessa passagem demonstra amor. Quem é Deus? Deus é o ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só nisso já demonstra o amor de Deus. Mas como se não bastasse, Deus perdoou os nossos pecados, hein? E ainda mandou o seu Filho único para morrer por nós, para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas a vida que nós queremos é uma vida do oba-oba, é uma vida de faço o que quiser, a vida é minha vida, minhas regras. Assim como o filho pródigo. Então nós nos achegamos a Deus e falamos assim: Deus, eu quero ir embora, estou cansada dessa igreja, o pastor não é bom, não prega bem, também tem muitos defeitos. Os irmãos também me olham torto, também não quero mais ficar nessa igreja, então vou arrumar minhas coisas, vou embora. Quando chegamos no mundo, hein, pessoas que já estavam ligados na palavra de Deus, quando chegam no mundo, se perdem pior que as próprias pessoas que estão no mundo. E depois faz o quê? Se lambuzam no pecado, na lama do pecado, se sujam na lama do pecado e só depois de estarem no fim, lá no final do poço, depois de não sobrar nenhum tiquinho de limpeza em si, depois de se enxergarem sujos, é que reconhecem que Deus é Deus. Assim estamos nós como filho pródigo. Porém, o filho pródigo caiu em si, decidiu voltar e pedir perdão, e ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como teu trabalhador. O que nos falta na nossa vida é humildade. É humildade, é reconhecer que a nossa vida sem Deus não vai para frente, que a nossa vida sem Deus é vazia. Nós precisamos reconhecer isso. Por quê? Porque muitos estão a preferir comer a comida dos porcos, porque por causa da arrogância, por causa da necessidade de provar que valeu a pena ter abandonado o pai. Muitos preferem comer a comida dos porcos do que voltar, se humilhar, pedir perdão a Deus. Quantos estão a ser usados e abusados por Satanás? Quantos estão aí no mundo a sofrer a torta direita? O caminho com Deus não é feito só de rosas. Mas, quando temos Deus, as coisas se tornam mais leves. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus carrega os nossos fardos. Amado, imagina que você está a carregar uma trouxa pesada nas costas, que te vergou a coluna, e vem alguém que te tira aquele fardo todo. Ou seja, pode nem tirar o fardo todo, mas diminui ao ponto de que você consegue endireitar o tronco. Caminhar com Jesus é assim. Você leva fardo, mas o fardo é mais leve. Então, hoje, nessa manhã, eu quero falar para você e para mim que nós tenhamos o comportamento, a qualidade, a característica do filho pródigo.
de cair, mas levantar. Olhar onde pecamos, voltar atrás e dizer: Deus, Pai, perdoa, falhei. Aquele caminho onde eu estava a tentar ir com as minhas próprias forças, com as minhas próprias vontades, era errado. O Senhor tinha razão. Aceita-me, Deus, nem que for como tua serva. Aceita-me. E assim que o filho pródigo voltou para o pai, feliz da vida, abriu os braços, abraçou o filho. Era uma alegria tremenda, deu uma festa grande. Deus nos aguarda ansiosamente. Deus nos aguarda ansiosamente. Deus está à espera do dia que você vai reconhecer que mais vale voltar para Ele como criado do que comer comida dos porcos. Amado, o nosso Deus, o nosso Pai, é o dono do ouro e da prata. E você prefere trabalhar com alguém que não te dá comida, alguém que te faz você comer a comida dos porcos, amado. Vale tanto assim essa vida no mundo sem Deus. Vale tanto você que já comeu do bom bife, preferir comer comida dos porcos. Vale tanto assim se reduzir até esse ponto por não ter a capacidade de reconhecer que só o Senhor é Deus. Eu não acho que vale tanto, amados. Amém? Então Deus nos aguarda assim como o pai do filho pródigo. Ele mandou preparar vestes novas para o filho, mandou matar um animal aí para receber o filho, anunciou aos quatro ventos que o filho havia voltado. Em nenhum momento lhe julgou. Deus não nos julga. Deus te ama. Deus não ama o pecado que está em você, mas Deus te ama. Te ama de tal forma que sacrificou o filho único dele para que você pudesse ter vida. Será que você seria capaz de sacrificar algo tão importante para uma outra pessoa? Será que você seria capaz? Porém, Deus deu o que lhe tinha de mais precioso, seu filho. Amém, amados? Então Deus nos aguarda como pai do filho pródigo, de braços abertos. Nós só precisamos reconhecer que caímos, que falhamos, nos arrepender, nos reconciliar com Deus, confessar os nossos pecados e viver a santidade diariamente. Isso é o que nós precisamos, amado. Voltar para o primeiro amor. Voltar para o primeiro amor, voltar para o lugar onde caímos, reconhecer o que nos fez cair e nos erguermos mais fortes, porque Deus Todo-Poderoso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Amém? E quando o filho pródigo volta, o pai faz aquela festa toda, tem quem? Tem o filho mais velho. O filho mais velho se assemelha a muitos religiosos. Eu nem vou falar cristão, mas se assemelha a muitas pessoas que estão na igreja. Aquelas pessoas que conhecem o pastor, conhecem a igreja toda, conhecem a Bíblia de capa em capa, conhecem tudo o que acontece na igreja. Mas sabem o que eles não conhecem? Não conhecem Deus. Esse irmão teve a fazenda toda na mão dele. Ele administrava a fazenda do pai. Ele podia dar 1000 festas. Mas quando o irmão dele voltou, ele não gostou, ele não ficou feliz. E a primeira coisa que ele fez atirou na cara do pai tudo o que ele fez. Eu fiquei do teu lado, eu cuidei da fazenda, eu não te abandonei, eu não te envergonhei. Assim estamos muitos de nós. E Deus é tão bom, hein? Deus é tão perfeito que Ele disse assim: a salvação não será por obras para que ninguém se vanglorie. A salvação será pela fé. Imaginem vocês se a salvação fosse por obras. É assim que nós íamos chegar na face de Deus. Lembrar a Deus tudo o que nós fizemos, mas Deus é um Deus tremendo. E assim está muita gente na igreja. Sabe tudo da igreja, tudo da Bíblia, tudo. Todas as pregações têm gravada, hein? Está disponível a ajudar em tudo na igreja, mas não conhece Deus, não conhece a essência de Deus, não conhece o caráter de Deus. Amados, o estar na igreja, o ir na igreja, o ser bonzinho, o fazer obras de caridade, eu falo isso sempre, não vai te garantir salvação.
O que te garante salvação é o que o filho pródigo fez. Primeiro, arrependimento. Reconhecer que você falhou. Segundo, pedir perdão. Perdão com humildade. Terceiro, confessar os teus pecados. Quarto, viver segundo Jesus Cristo. Se santificar diariamente. A salvação não virá por obras, mas sim pela fé. Porque a fé, a salvação é um dom de Deus, não é nosso. Não é uma qualidade que eu e você temos, não. É um dom de Deus que nos foi dado pela graça através da cruz. Então você que está na igreja, você que é que nem o irmão do filho pródigo, que se sente no maior direito, você que conhece a Bíblia de capa em capa, conhece todas as pregações, todos os irmãos, você que se disponibiliza a ajudar em tudo na igreja, mas não conheces Deus, nessa manhã eu te peço para você conhecer a essência de Deus. Deus é um Pai tremendo. Deus é um Pai tremendo. Eu vou abrir João 15:15. João 15:15 diz o seguinte: Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. O grande problema do irmão do filho pródigo é que ele estava na presença do Pai, mas ele em nenhum momento conseguiu ver o Pai como Pai. Ele viu o Pai como seu Senhor. E a Bíblia diz em Mateus 15 que já não vos chamo de servos, agora vos chamo de amigos, porque eu vos dou a conhecer tudo aquilo que o meu Pai Celestial faz. Amém, amados? Que nós sejamos como o filho pródigo. Que nós tenhamos capacidade de enxergar que estamos errados, que caímos em pecado, para corrigir isso, pedindo perdão a Deus, se arrependendo, confessando os nossos pecados e vivermos então a nossa vida para Deus. Amém? Nosso café de Jesus hoje é esse. Espero que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, que a tua palavra alcance os nossos corações através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a tua palavra transforma as nossas vidas, Senhor. Que nós caímos em si, assim como o filho pródigo caiu em si, Deus, em nome de Jesus. Que nós aprendemos a reconhecer que só o Senhor é Deus, que nós caímos e pecamos, mas que o Senhor nos aguarda de braços abertos, porque o Senhor nos ama e nos amou, independentemente de quem somos, Deus, em nome de Jesus. Consagramos, Senhor, esse dia nas tuas mãos, para que seja feita somente a tua vontade nas nossas vidas. Amém. Deus seja glorificado e engrandecido. Amém.